Então, pessoal, esse primeiro exercício pedia para a gente resolver essas equações usando a fórmula de Bhaskara, que eu até já coloquei aqui para facilitar. Primeiro, quem é A nessa equação? Aqui o A é menos 1, é o que está antes do x ao quadrado. O B é menos 6, é o que está antes do x, e o C é o que está sozinho, sem letra nenhuma, então ele é o 16. Agora é só um jogo de substituição. B ao quadrado, então vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é menos 1, e vezes C, então que é 16. Menos 6 ao quadrado é 36. Menos com menos, mais. Então, 4 vezes 1 é 4, vezes 16. 4 vezes 16 vai dar 64. 36 mais 64, 100. Pronto, a primeira parte da equação foi resolvida. Agora vamos para a segunda. Também só um jogo de substituição. Menos B. Então, é menos, no lugar do B eu vou colocar o B, tá, gente? Não se esqueçam que tem o menos da fórmula e o menos do número. Mais ou menos raiz de delta, o delta é o 100 que eu acabei de descobrir. 2 vezes o A é menos 1, ok? Então, aqui, menos com menos, mais. Raiz de 100 é 10. 2 vezes menos 1, menos 2. E o que é o mais ou menos? Significa que a gente tem que resolver se fosse mais e se fosse menos. Vou chamar de x' a primeira tentativa, se fosse mais. Então, 6 mais 10 dividido por menos 2 é igual a 16 dividido por menos 2 é igual a menos 8. A primeira raiz é menos 8. E a segunda raiz vou chamar de x duas linhas, 6 menos 10 dividido por menos 2, que é igual a, tô devendo 10, paguei 6, menos 4. Menos com menos mais, então vai dar 2. Essa é a resposta. Menos 8 e 2, ok? Agora vamos para a letra B. O A é menos 1, o B é 1, é o que está antes do x aqui, e o C é 2. Então vamos substituir. B ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes 2. Ok. 1 ao quadrado é 1 mesmo, né, gente? Menos 4 vezes menos 1, menos com menos mais. 4 vezes 2 é 8, o delta vai ser 9, né? Um número pequeno dessa vez. Menos B, então, vai ser menos 1, já que B é 1, mais ou menos raiz de 9, 2 vezes A, que é menos 1. Então vamos aos poucos resolvendo aqui. Raiz de 9, 3, 2 vezes menos 1, menos 2. Agora vamos resolver para as duas oportunidades, se for mais, se for menos. Vou resolver se for mais, mas sem problema resolver se for menos primeiro, não. 3 menos 1, 2, 2 dividido por menos 2, mais com menos é menos. 1, a primeira resposta, a primeira raiz é menos 1. E agora eu vou resolver se for menos. Menos 1 com menos 3, menos 4. Menos com menos mais, 4 dividido por 2, 2. Essa é a segunda raiz. Menos 1 e 2. C é a mesma coisa. Quem é o A? 1 é o que está antes do x ao quadrado. O B, menos 12 e o C, 35. B ao quadrado, então, vai ser menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, vezes o C, que é 35. 12 ao quadrado, gente, né? O menos 12 ao quadrado é a mesma coisa, 144. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Agora, menos 4 vezes 35, pode fazer na calculadora aí, dá 140. Delta vai dar 4. Um número exato pequenininho, né? Bom, agora, dessa forma, menos B, então vai ser menos 12, mais ou menos raiz de delta. O delta é quem? Que a gente acabou de descobrir. E 2 vezes 1. Então, vamos resolver. Menos com menos, mais. Então, vai dar só mais 12. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 1 é 2. Agora vamos resolver se for mais e se for menos. Se for mais, então vai ser 12 mais 2 dividido por 2, vai ser 14 dividido por 2. Uma das raízes, gente, uma das respostas é 7. E agora, se for menos, 12 menos 2 dividido por 2, né? Copiei igual, só coloquei menos ali. 10 dividido por 2, 5. Essa é a resposta. 7 e 5, ok? Agora vamos pro B. O B, o A é menos 1, o B é menos 15 e o C é menos 54. Então vamos substituir. B ao quadrado, então vai ser menos 15 ao quadrado, menos 4 vezes A é menos 1, e vezes C, menos 54. Vai ser que tem bastante continho. Menos 15 ao quadrado, a gente pode fazer na calculadora. 225. Menos com menos mais. Então vai dar mais 4 vezes menos 54. Eu vou repetir 225. Mais com menos, menos 4 vezes 54, 216. 225 menos 216, 9. Deu muita conta, mas o resultado foi pequeno aqui. Menos B, então o menos da fórmula e o menos do número, não esquecer. Mais ou menos raiz de 9, 2 vezes A, 2 vezes menos 1, ok? Menos com menos mais, então vai ficar só 15. Mais ou menos 3, que é a raiz de 9, dividido por menos 2. X'. Então, primeiro se for mais. 15 mais 3 dividido por menos 2. 15 mais 3, 18. Dividido por menos 2, mais com menos, menos. Menos 9 é a primeira raiz. E x duas linhas, se for menos. 15 menos 3 é 12. 12 dividido por menos 2, menos 6. Essa é a resposta, menos 9 e menos 6. Pode dar um pause aí pra vocês conferirem. O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 63. Então, B ao quadrado. B ao quadrado vai ser menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A, 1, vezes C, menos 63. Agora só a gente fazer as multiplicações. Menos 4, menos 2 ao quadrado, vai dar 4. Menos 4 vezes menos 1 é menos 4. Agora é só a gente fazer aqui, ó. Menos com menos mais. 4 vezes 63, 252. Isso aqui dá 256. Um número grande, mas que tem uma raiz exata, né, gente? Então vamos. Aqui vai dar menos 2, né? Mais ou menos. Raiz do delta, descobrimos aqui, 256. 2 vezes 1. Né? O A é 1. Menos com menos mais. Raiz do 256 é 16. 2 vezes 1 é 2. Agora o x', se for mais, né? 2 mais 16 dividido por 2. 2 mais 16, 18 dividido por 2, 9. É a primeira raiz. E
o x duas linhas é igual a, se for menos, né? Aqui eu tô devendo 16, paguei 2, vai dar menos 14 dividido por 2, menos 7, certinho. Agora vamos pra F. A F, a gente tem o A, que é 1. O B, a gente não tem nenhum termo aqui, antes, né, que tem um x. E o C é o número que tá sozinho, menos 4. Então, se eu substituir aqui, B ao quadrado vai dar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. 0 ao quadrado, então, gente, a gente já sabe que é 0. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, e vou repetir o outro menos 4, né? Então, 0. Menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Delta é igual a 16. Então, a gente descobriu o valor de delta, agora é só substituir aqui, né? Nesse daqui. Menos B, então vai ser menos 0, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 vezes 1. Menos 0, gente, não vai mudar em nada. Então, pode até tirar ele. Raiz de 16, a gente sabe que é 4. 2 vezes 1 é 2. Então, temos a situação aqui. X', se for positivo, então se for mais 4 dividido por 2, x' é 2. E o x duas linhas, se for menos 4 dividido por 2, vai dar menos 2. Essa é a resposta, 2 menos 2. Mas, A gente não tinha só esse jeito de fazer, tinha um outro jeito de fazer. Vou resolver de outra cor aqui, tá? Podia fazer por Bhaskara, vai chegar a resposta, ou poderia resolver a equação normal, olha. X ao quadrado menos 4 igual a 0. O 4 é negativo, vai passar para lá, positivo. Aqui é quadrado, passa para lá como raiz. A raiz de 4, gente, pode ser mais ou menos 2. Olha lá, a mesma resposta, mais e menos 2. Chegamos à mesma resposta. Por quê? 2 vezes 2 é 4 e menos 2 vezes menos 2 também é 4. Ok? Então, tinha esses dois jeitos para fazer. Vocês poderiam decidir aí qual mais fácil. Agora vamos o G. O G também tinha dois jeitos de se fazer, gente. Quando tá faltando termo, assim, tá faltando B, né? Dá pra gente resolver de outro jeito, né? Mas vou mostrar pra vocês os dois. O A. é 1, o B. Não tem o B, não tem o B aqui. O C tem o número sozinho. Então, vamos. Delta é igual a B ao quadrado. Então, se é B ao quadrado, vai ser 0 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 64. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 1, menos 4. E vou repetir o menos 64. O 0 pode até tirar, né, gente? Tudo que eu sou com 0. Menos com menos mais. 4 vezes 64, 256. Descobrimos nosso delta. Agora vamos pra aqui. Menos B, então vai ser menos 0, mais ou menos raiz de 256. 2 vezes 1, né? Que o A é 1 aqui. O 0 eu posso tirar, vai ficar então mais ou menos raiz de 256. 16. 2 vezes 1, 2. Então a gente vai fazer x', se for mais 16 dividido por 2, que dá 8, né? Essa é uma das raízes. E x duas linhas, se for menos 16 dividido por 2, que é menos 8, ok? Então esse é um dos jeitos de fazer, mais 8 ou menos 8 é a resposta. Ou poderíamos fazer, como a outra, x ao quadrado menos 64. Só nesses casos, tá, gente, que tá faltando termo. É negativo, passa pra lá positivo. É quadrado, passa pra lá raiz. Raiz de 64, mais ou menos 8. Porque 8 vezes 8 dá 64, menos 8 vezes menos 8 também dá 64. Agora vamos pro último. O H já tem que fazer da forma completa, porque tem o A, o B, que é menos 11, e o C, que é 28. Então só dá pra fazer usando Bhaskara mesmo, né? Então vamos, B ao quadrado vai ser menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 28, ok. Menos 11 ao quadrado dá 121, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 28. 121, aqui vai dar menos 4 vezes 28, vai dar menos 112. 121 menos 112 dá 9. Agora é só a gente substituir aqui, ó. Menos B, então vai ser menos 11. O menos da fórmula menos 11. Mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Menos com menos, mais 11. Raiz de 9, 3. E 2 vezes 1, 2. Agora é só a gente fazer x' se for positivo. 11 mais 3 dá 14. 14 dividido por 2, 7 a primeira. E x duas linhas vai ser 11 menos 3 dividido por 2. 11 menos 3 vai dar 8, dividido por 2, 4. Ok, fechamos o número 1. O número 2 era de colocar verdadeiro ou falso. E a primeira pergunta é x, né, igual a raiz de 5 e x duas linhas igual a menos raiz de 5 são soluções dessa equação aqui. Vamos resolver, né, gente? O 5 é positivo, ele vai passar para lá negativo. O 2 é ao quadrado, ele vai passar para lá fazendo a raiz quadrada. Existe raiz de número negativo? Não existe. Não existe nos reais, tá? Porque eu não consigo pensar em nenhum número que eu multiplico 2 vezes e dá menos 5. Não tem nenhum número dentro dos reais que a gente multiplica por ele 2 vezes e dá menos 5. Então, essa é falsa. Agora, a letra B, a B falava pra gente que 5 raiz de 3 e menos 5 raiz de 3 seriam as soluções dessa equação aqui. Mesma coisa, vamos resolver. O 10 é positivo, passa. Negativo é ao quadrado, passa pra lá fazendo raiz. Mesmo esquema, gente. Não existe nos reais um número. Raiz de número negativo. Não existe nos reais. Tá? Raiz de número negativo. Por isso que essa é falsa, tá? O C. A equação, essa equação aqui que deu, é uma equação quadrática. Então, vamos desenvolver ela pra gente saber? Aqui a gente vai usar aquela técnica do quadrado do primeiro, lembra? Lá do PET passado. Mais 2 vezes o primeiro. Vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 5. E aqui é a mesma coisa. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora é só a gente resolver. X ao quadrado. Aqui 2 vezes 2, 4x. 2 ao quadrado, 4, mais 5. Aqui vai ser 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado. Aqui multiplicando 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1, 6. 6x, 1 ao quadrado é 1. Então, gente, vamos dar uma juntadinha, né? Aqui dá pra juntar 4 mais 5 dá 9. E aqui também. A gente pode passar os termos pra lá pra gente ver se vai formar uma equação quadrática. Aqui já dá pra ver que vai formar. O x ao quadrado, então, aqui, ele é positivo. Eu vou passar ele pra
lá negativo. Já vou passar aí do ladinho do outro x ao quadrado. Tem que criar uma maldade, né? O 4x é Positivo passa negativo. O 9 é positivo, passa negativo. Sobrou nenhum aqui, né? Passei tudo pro mesmo lado, né, gente? 9 menos 1 vai dar 8x ao quadrado. 6 menos 4, 2x. E 1 menos 9 menos 8. Sim, é uma equação quadrática lá. O maior elevado que tem é elevado ao quadrado. Então, esse é verdadeiro. O maior elevado que ficou juntando tudo é elevado ao quadrado. Gente, a letra D falava se o delta é negativo, né? Se o discriminante, né? O delta e discriminante é a mesma coisa, é negativo, a equação tem soluções no conjunto dos números reais. Vamos ver se ela tem solução? Se ela tem solução, vamos nos questionar se quando o delta é negativo, ela tem solução de fato? Eu vou colocar aí para vocês um exemplo, olha. X ao quadrado mais 5 igual a zero. Quem é o A? O A é 1, o B não tem, o C é 5. Então vamos resolver? B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado vai dar 0, menos 4 vezes A, 1 vezes C, 5. Aqui vai dar 0, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20, porque menos com mais. Então o delta é negativo. Aí vamos continuar. Menos B, a fórmula mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos B, então vai ser menos 0, mais ou menos raiz de menos 20. sobre 2 vezes 1. Aqui vocês já percebem que quando o delta é negativo, o delta está sempre dentro da raiz da fórmula. Então, quando o delta é negativo, então eu vou colocar aqui delta negativo, não tem solução. Não tem solução. Então, essa daí, a letra D, ela é falsa. Quando o delta é negativo, não tem solução. Porque tá falando que tem solução, mas quando o delta é negativo, não tem. Porque o delta fica dentro de uma raiz, gente. Então, não tem como ter solução. E a letra E falava, o discriminante de uma equação de segundo grau permite decidir se a equação possui ou não, se ela possui ou não soluções no conjunto dos números reais. Isso aí é muito verdade, gente. A gente já viu, olha, que quando o delta é negativo, menor que zero, não tem solução. Agora, e quando o delta é positivo? Quando o delta é maior que zero? Eu vou pegar um exemplo até que a gente já fez aqui, ó. Um exemplo que a gente já fez, ó. O delta era positivo, lá 9 é um número maior que zero. Eu tenho sempre duas soluções. E depois, gente, vocês tentem procurar duas soluções. Ó, o português mandou lembrança, soluções. E quando o delta é igual a zero, a gente não fez nenhum exemplo aqui de quando o delta é igual a zero. Mas quando o delta é igual a zero, vocês procurem aí. Eu tenho uma solução só. Então, isso aqui é verdade. De acordo com o valor do delta, a gente já sabe se vai ter solução ou se não vai ter. Se for negativo, não vai ter. Maior que zero, duas. Igual a zero, uma solução. O 3 criou toda uma ladainha em torno dele, mas o que quer saber é o valor de n. Então, primeira coisa, gente, eu vou fazer a distributiva aqui. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 1, n. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar o MMC para poder cortar, né? Aqui é como se tivesse 1, né? Isso aqui é tudo. 2 dividido por 2, 1. Uma vez isso tudo mesmo. E aqui 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 300, 600. Posso cortar. Então, eu tenho essa expressão aqui. N ao quadrado mais n igual a 600. Vou passar o 600 para o outro lado. Se o 600 ele é positivo, ele vai passar negativo. E temos, então, uma equação do segundo grau, que vamos resolver utilizando Bhaskara. Quem é o A? É 1, é o que está antes do quadrado. O B é o que está antes do N sozinho, que é 1, e o C é 600. O delta vai dar, então, B ao quadrado menos 4AC. O delta vai dar, então, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, vezes menos 600. O delta vai ser 1, 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 600. O delta vai dar 1, menos com menos mais, 4 vezes 600, 2.400. Delta vai dar 2.401. O x vai ser menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. Menos b, o b que é 1, então vai ser menos 1, mais ou menos raiz de 2.401, sobre 2 vezes a, então 2 vezes 1. Menos 1 vai ficar menos 1 mesmo. Raiz de 2.401, gente, vai dar exato, pode olhar aí na calculadora. Vai dar 49, desculpa. 49. Sobre 2 vezes 1, que é 2 mesmo. Agora vamos pro x'. X' se for positivo, né? Então vai ser 49 menos 1, 48, dividido por 2, vai dar 24. Né? É uma boa solução. E x duas linhas é igual a
Só que tem um problema, gente. N, que tá falando aí, N é a soma dos primeiros números naturais. Aí quer saber quantos números naturais devem ser adicionados para se obter 300. Existe menos 25 números? Não. Então a resposta vai ser só 24, porque 24 números existem. Agora não existe menos 25 números. Deixa lá a solução. Mas se tivesse no Enem a questão de marcar, a resposta ia ser 24, porque não existe a menos 25 números.